Estamos aqui com mais um Highcast e esse convidado de hoje, eu cacei. Tô te caçando, Sócrates Nolasco, desde julho. Porque esse mundo tá muito doido, eu queria muito conversar com você. Obrigada por ter vindo. Imagina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estava vivendo um pouquinho fora do Brasil, estava em Londres. Enfim, tem uma filha que mora lá, então eu estou sempre por lá. Mas vamos conversar, sim, vamos conversar. Eu te chamei porque, assim, existem motivos e motivos para a gente chamar pessoas para conversarem com a gente. Engraçado, você fez uma das matérias que mais me marcou, que na verdade, nem fui eu que te entrevistei, que eu decupei nos meus áureos tempos de estagiária na Fierj, sobre Yiddish Mama. Eu ri, eu chorei vendo aquela matéria enquanto eu cortava. E eu falei, não, a gente precisa trazer ele. E cá estamos. E a gente estava aqui no pré-podcast conversando um pouco sobre como o mundo está doido. Sim. E a pergunta que não quer calar. O mundo está tão doido quanto a gente enxerga, ou ele sempre foi louco, mas a gente não tinha a dimensão porque a gente não tinha como olhar para todos os lugares como a gente hoje tem? Eu acho que houve uma mudança, sim, nesse sentido de estar mais enlouquecido. Eu acho que o que existia anteriormente eram guias, como se fossem trilhos de trens, né? Em que a gente utiliza para lidar com coisas que nós sentimos, mas que não sabemos exatamente do que se trata. E eu acho que esses trilhos eles desapareceram. Por exemplo, os vínculos, o valor dos vínculos interpessoais, eles perderam bastante o sentido, né? Como se as pessoas achassem que a opinião que uma tem da outra diz respeito não a uma opinião, mas a pessoa mesmo. Então se ataca a pessoa como se estivesse atacando a opinião. E eu acho que é uma sociedade que foi gradualmente perdendo o valor na formação dos vínculos entre pessoas. Isso vai desde as relações familiares, quando eu implodo essa unidade, porque a família não é só uma referência entre o que é conservador ou o que é liberal. Ela é mais do que isso, porque isso é uma coisa curiosa. O córtex humano, ele precisa de uma quantidade de sinapses para que a gente tome consciência do que está diante de nós e do que acontece dentro de nós. Se eu não tiver naquele limiar sináptico, as coisas que estão acontecendo dentro de mim e fora de mim eu não percebo. Então, por exemplo, a gente está numa determinada sala, existem vários estímulos ali, aqueles estímulos estão me afetando, mas eu não sei exatamente dentro de mim onde eles estão me afetando, o que acaba fazendo é que eu não tenho consciência a respeito deles, mas eu fui afetado por aquilo ali, ou uma cena de violência, ou uma cena de amor profundo, ou uma situação de compaixão, ou de empatia. Enfim, então essas marcas são marcas importantes para que a gente traga para as relações, não é? Então, eu acho que a individualização radical das sociedades acabaram interferindo na saúde mental das pessoas, né? Eu acho que assim foi se gradualmente perdendo aquilo que a gente precisa. A família era uma dessas referências, porque o bebê nasce muito subformado. Não é como um bebê de um chimpanzé, por exemplo, entendeu? Né? Que está ali, coisa e tal, durante um tempo, mas depois ele cresce rapidamente. O bebê humano não, ele precisa de muito tempo, tem a infância toda, a adolescência, às vezes. Tem alguns amigos meus com 40, 50 anos que continuam bebendo nas dependências, né? Quer dizer, das famílias. Então, as famílias elas têm um aporte, um porto importante. Tem dificuldades, tem problemas? Tem. Todas as famílias têm dificuldades, têm problemas. Mas a questão é quais são os recursos que a gente tem para poder identificar os problemas que nos afligem, ou seja, como é que o mundo nos afeta, né? O que de fato nos constitui. E isso foi ficando meio em segundo plano. Então, no que ficou em segundo plano, as pessoas agem num bate-pronto. Então, se me afeta, eu respondo. Não tem mais um processo de elaboração a respeito daquilo que me afeta. E do porquê te afeta. Exatamente. Daquilo que, de fato, me dá... assim, por que eu fico apegado àquilo e não fico apegado a uma outra coisa, né? A uma outra situação. E eu acho que, nesse sentido, a profundidade humana ela ficou flat, né? Quer dizer, quando a gente fala dos bebês reborn, é um pouco isso, né? Quer dizer, é como se a essência,
carne, né, aquilo que nos humaniza, foi sendo transformado em plástico, entendeu? Então, no final da história, você passa a ter uma dimensão plastificada, né, desumanizada, como se fala um pouco no senso comum, né? Eu aprendo muito dentro do judaísmo, entendeu? Né? Inegavelmente, eu acho que mais, não só a Torá, mas eu acho que dentro do que o Talmud, né, do que a gente pode ter acesso, né, em termos das informações que o Talmud nos oferece, né, e também um pouco dentro do Zohar. E, curiosamente, em Rosh Hashanah, era comum algumas comunidades darem de presente, por incrível que pareça, uma faca. As pessoas podem achar uma coisa assustadora, né? Mas, enfim. Mas o que a faca representava enquanto um presente, né? Representava que nós precisamos de um instrumento para que a gente possa cortar aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente ganhou, né? Aquilo que de algum modo nos trouxe algum benefício, quer seja romã, quer seja maçã, enfim, quer seja ralar, mas a faca dá uma ideia de corte, de limite. E eu acho que as sociedades hoje, elas perderam um pouco a noção dos limites. Então, nós somos afetados por uma quantidade enorme de estímulos, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como lidar com eles e lida de uma maneira sem limites. Então, não há mais uma contenção que os vínculos ofereciam. Quando os pais ou as mães diziam, né, isso sim, aquilo não, né, a gente estaria aí diante, de novo, né, dos 10 mandamentos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. No que a gente tira todos os nãos da história, fica parecendo que agora vai viver o melhor da vida, que era os sims, né? E não é bem assim que funciona a banda, né? Quer dizer, ou seja, porque eu posso ter uma situação que me dê muito prazer, né? Eu posso gostar de beber um vinho, mas se eu tomo 3 garrafas de vinho todo dia, eu vou acabar... Você tem um problema que você tem que Não é? identificar o problema, Você né? está entendendo? Então, assim, o prazer, ele também precisa de ser comedido, ele precisa também ter um contorno. E eu acho que se criou uma certa ilusão de que, tirando tudo aquilo que nos continha, a família, as leis, as regras, uma certa visão de mundo, agora o indivíduo estaria livre para viver os seus prazeres. E não é bem assim que a banda toca. A gente precisa de uma contenção, né? E nos seus anos de caminhada, na observação clínica, na observação de pesquisa filosófica, até dentro do próprio judaísmo, quais foram esses momentos assim que a gente começou a ir perdendo? Aham. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu comecei a escrever que fazia uma relação com o que você está me perguntando foi um dos livros que, enfim, acabou se chamando de Tarzan Homer Simpson, que era um trabalho sobre violência masculina. A pergunta da época do livro era por que que os homens se envolvem tanto em violência, né? Quer dizer, ou seja, você vê o número a população carcerária majoritariamente masculina, a violência de rua majoritariamente masculina, assaltos, roubos, enfim. E isso acabou dando numa situação em que a violência ela acaba sendo um agente propulsor de uma tentativa de redução de tensão. Então, por exemplo, o sujeito é pressionado. Bom, ele não é o pai, né, que provê a casa. Ele não é o homem bom o bastante. Ele não é o sujeito genial naquilo que ele faz. Ou seja, existia sobre os homens uma certa pressão que eles mesmos não se davam conta dessa existência, dessa pressão, no sentido das exigências sociais, e isso acabava, de algum modo, fazendo com que eles se sentissem um traste, entendeu? Né? A violência vinha como sendo uma forma de recuperação dessa autoestima. Então, assim, para se validar na sua masculinidade. É para se validar naquilo que a sociedade lhes exigia. Entendi. Eles não conseguiam fazer uma elaboração de que essas exigências são exigências circunstanciais e que elas variam de um indivíduo para outro. Então, assim, é como se ser homem fosse quase que um testamento de violência. Então, assim, é como se cada homem fosse visto como um aporte de violência, ou seja, assim, potencialmente violento. Um homem é potencialmente violento. Isso não é bem assim, entendeu? Começa a se desmontar, né? Então, assim, e aí isso foi crescendo, e quando você vê, por exemplo, na questão das ideologias, você tem o homem branco heterossexual. Esse desmonte
que acabou levando a uma certa feminilização dos homens depois disso, né? Quer dizer, ou seja, é como se a saída para o homem violento, conservador, tradicional, fosse a feminilização desses homens. É um caminho equivocado, porque isso não é bem assim, a coisa não funciona bem desse jeito. As sociedades, elas exigem, então o que a gente tem que pensar e repensar são sobre as exigências sociais e como é que elas chegam a cada indivíduo, não é? E o Freud fala de um trabalho dele chamado Mal-Estar na Civilização, que é um trabalho muito interessante, em que ele diz que as sociedades exigem. Certamente, um bebê ele vai ter que ele vai ter que fazer um esforço para ele poder sair da situação, né, quer dizer, de ajuste, né, motor para poder engatinhar, um certo esforço para andar, um certo esforço para falar, um certo esforço para poder entender o que se passa. Então, assim, essa caminhada em relação ao esforço, ela nos trouxe até onde nós chegamos hoje. Nós construímos prédios, nós conseguimos produzir remédios, nós conseguimos, entender, produzir arte, produzir música. O esforço, ele nos trouxe até onde nós chegamos. Mas também esse esforço, ele de algum modo tem um ônus. Esse ônus é o que Freud vai chamar de mal-estar. Que ônus é esse? Eu tenho que me conter, e essa contenção ela é feita sobre o prazer. Ela incide sobre o prazer. Então, esse homem que ficava potencialmente violento, é como se ele achasse que não fosse mais sobrar nenhuma forma de prazer, a não ser responder às exigências que lhes eram feitas. Só que, às vezes, as exigências são maiores. Então, a entrada nas drogas, homens, basicamente, uso de álcool e de substâncias drogaditas ativas, homens também. Então, assim, você vê que as formas de escape, de resolução, do modo como a exigência pesa sobre aquele sujeito, as exigências sociais, ele acaba tentando encontrar uma forma de alternativa. Ou é a violência, ou ele se bebe, e por aí vai. Então, assim, esse foi um primeiro ponto de ver do desmonte. Eu acho que assim, o desmonte de uma figura, né, às vezes não se consegue chegar às razões pelas quais aquela figura foi construída, porque se precisou de um papel masculino daquele maneira. Não se chega até a sociedade, é como se chegasse só no homem. Então, é macho, é fêmea, é gay e é hétero, fica nesses pares de oposição. Só que a questão está mais embaixo do que isso. Ela está exatamente naquilo que nos constitui. E aí são as relações que teve com o pai e com a mãe, a relação que teve na escola, a relação com os amigos, a coisa vai um pouco mais atrás ainda. Isso foi um primeiro momento. E eu acho que num segundo momento vem o desmonte da família. Né? Enfim, assim, pode tudo. Eu acho que esse desmonte da família é uma situação bastante complicada, porque a gente percebe que não dá para tudo. Eu acompanhei durante algum tempo, porque aqui no Rio de Janeiro existiam, né, o INSS dava um aporte para mudanças sexuais. Né? Acho que era até o Antônio Pedro, se eu não me engano, que fazia isso. E eu cheguei a acompanhar alguns casos clínicos, enfim. Então, esse processo é um processo extremamente complicado do ponto de vista psíquico e do ponto de vista clínico. Por quê? Porque é como se eu estivesse tentando reverter um processo clínico através de determinadas substâncias para que ele pudesse acompanhar uma imagem fictícia, uma imagem... Então, eu me sinto uma mulher, só que eu não sou uma mulher. Meu corpo não funciona assim. Eu vou ter que ingerir substâncias para que eu possa chegar perto daquilo, ou me submeter a determinadas cirurgias para que isso possa acontecer. Essa forma de intervenção, ela cria para o sujeito uma certa ilusão de que ele vai poder, quando ele diz assim, né, eu quero ser diferente do que eu nasci, né, isso pode ser não só na questão transgênera, mas pode estar também associada a outros espectros, eu vou conseguir chegar naquela imagem que vai fazer com que eu possa aportar todo o prazer que eu tive que abrir mão socialmente, tudo aquilo que me foi tirado socialmente para fazer parte de um determinado grupo, e agora eu vou poder, através dessa imagem, resgatar. Isso não acontece. Então, o sujeito, assim, se ele faz uma transição de gênero, se ele faz uma transição religiosa, ou se ele faz uma transição política, seja lá o que for, ele vai continuar sendo a mesma pessoa que ele é. O que ele está mudando é a visão dele de mundo, né? As formas como as coisas acontecem. E o que eu percebia é que, depois de um tempo, o mal-estar aumentava, entendeu? Engraçado, né? Porque você espera que a pessoa Não. se adeque, porque
às vezes, ela acha que o mal-estar está naquilo. Exatamente, por eu não conseguir ser aquilo que eu gostaria, aquilo que eu me sinto sendo. Não é. E o que é se sentir determinada da coisa? Porque eu, por exemplo, eu sou mulher. Se você me perguntar o que é ser uma mulher, eu, honestamente, eu não vou saber te responder, porque eu nunca vivi como um homem. Então, eu não tenho como fazer uma comparação. Sim. Eu só sei a minha vivência. Sim. E a minha experiência, e são vivências diferentes. Homens são criados de formas diferentes de Sim, mulheres. sim. Antigamente mais, talvez, as expectativas eram diferentes. Sim. Sim, mas é visto de forma diferente. Sim. Biologicamente é diferente. Sim. Então, eu não tenho como te caracterizar, mesmo sendo uma mulher Sim. cis, eu não Sim. tenho como te caracterizar. Então, o que é se sentir uma mulher ou você, de repente, não cumprir 100% os papéis de gênero e você falar, é como a sociedade lê versus o que eu sou. Existem várias camadas que são muito jogadas preto no branco e que você não pode nem discutir, né? Na verdade. Não. O que acontece é o seguinte, quando você faz a pergunta que essa ideia do que eu sou uma mulher, do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, por exemplo, tem uma passagem, né? Eu não perdi a pergunta que você me fez anteriormente com relação a como é que eu estou vendo isso a partir das coisas que eu fui vivendo ao longo do caminho. Até o século XVII, o Descartes ele faz um marco na filosofia, né? Quer dizer, ou seja, a formulação que ele apresenta como sendo penso, logo existo, ela faz com que a filosofia que existia anteriormente, até o século XVII, né, que a gente está falando praticamente aí de uma filosofia moderna, ela vai se desfazer, né, para que um outro problema surja quando ele fez essa pergunta, né, penso, logo existe. Por quê? Os bebês, eles não falam, mas não significa dizer que os bebês não existam, né? Toda a filosofia que vem posterior ao Descartes vai tentar resolver o problema que essa formulação fez, que é como é que eu faço para que o corpo e o espírito se transformem numa unidade, né? Porque já que penso, logo existo, já que o pensamento é a matriz, o motor, né? o porto da existência, como é que eu faço com o corpo aí? Onde é que eu coloco o corpo nessa história? Então, todas as escolas filosóficas que vão sair a partir do século XVII, elas vão ficar tentando responder essa questão. Uma perspectiva mais existencialista vai numa direção, uma perspectiva mais lógica, ou mais de uma filosofia aplicada vai em uma outra direção, mas a pergunta que vai tentar se responder é uma pergunta que surgiu a partir de um certo equívoco, de um certo engano, de um certo erro. Não é? O pensamento ele está totalmente enraizado, ele está totalmente encarnado na matéria. Não existe pensamento sem matéria. A gente não anda pela rua achando um pensamento flutuando quando sai de um determinado ordem. Entendeu? Então, existem perguntas que nós nos fazemos, o que é ser homem, o que é ser mulher, que não está só na ordem da cultura, nem está só na ordem da palavra. Ela está na ordem também da experiência, entendeu? Do modo como você vai experimentar o que você viveu com sua mãe, o que viveu com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua tataravó, com essas linhagens todas que vêm anteriormente, com as mulheres que você conhece na vida, a gente vai formando, mas isso não significa dizer que ser homem e ser mulher seja uma construção. Entende? Quer dizer, a ideia da construção social é uma ideia que ela vai até um determinado ponto, mas se eu transformo essa ideia da construção social numa ideia absoluta, eu vou criar um problema. Somos todos construídos socialmente. Entendeu? Enquanto indivíduos, somos todos construídos. Exato. Se você cresceu no Oriente, se você cresceu no Ocidente, Sim. se você cresceu nos anos 50, se você cresceu nos anos Isso. 80, nos anos 2000, isso tudo te constrói de forma diferente. Aqui a gente convive com pessoas de várias idades, Sim. de várias gerações, Isso. e eu vejo que são pessoas completamente diferentes de mim. Exatamente. O que não significa que sejam espécies diferentes ou que sejam de gêneros diferentes. São só pessoas diferentes. Isso, ou que tenham valores diferentes, né? Quer dizer, ou seja, no sentido de valer mais ou valer menos. Não tem essa dimensão. Porque as sociedades, até porque a gente depende delas para a gente sobreviver, a gente dependeu de uma família, a gente dependeu de uma escola, né? É uma estrutura que vai gradualmente acontecendo a partir das situações de dependência, mas ela tem um fio condutor que é a autonomia. A ideia é de que todo esse processo de construção ele possa levar
né, a que cada um de nós nos constituamos e possamos ser pessoas autônomas. Autônomas para pensar, autônomas para decidir, autônomas para escolher, autônomas, que a gente possa ter uma autonomia. E essa autonomia ela só nasce, assim, se de algum modo eu tenho trilhos, recursos para isso. E esses trilhos e esses recursos estão muito ligados aos processos de elaboração. A maneira como a gente aprende a elaborar. Então, quer dizer, isso me assustou, ou isso me deixou receoso, ou isso me deixou contente, porque me remeteu a uma memória de uma situação. Esse contato consigo mesmo, junto com a elaboração, entendeu? A autonomia junto com a elaboração, é o que dá para a gente uma certa posse, pelo menos uma posse mais integral de nós mesmos, entendeu? Essa posse, eu acho, que quando a gente, né, no início, quando a gente estava falando sobre situações de violência, né, desses embates, é como se a gente estivesse observando de fora o embate entre duas pessoas, se é esquerda, se é direita, se é preto, se é branco, se é pobre, se é branco, se é mulher. É como se fosse assim, é como se o outro, eu achasse que o outro fosse roubar de mim aquilo que eu genuinamente sou. Então, é como se fosse uma briga, a gente chama isso de filosofia de alteridade. É aquilo que constitui o outro na sua profundidade de uma maneira tal que, na medida em que eu me aproximo dele, eu vejo uma diferença em mim. O outro é tão outro que eu me percebo diferente desse outro. E eu me percebo aí aportado em mim. Então, assim, a capacidade para perceber a diferença no outro está diretamente ligada na posse que nós temos e na intimidade que nós temos com aquilo que nós somos ou com aquilo que nós formamos. E não através de atalhos que a gente vai... Porque eu enxergo muitas vezes, todo mundo, eu acho, cria atalhos para conseguir sobreviver. Porque no dia a dia, às vezes a gente não tem nem o tempo de parar e elaborar por que eu funciono dessa maneira, por que eu reagi, por que eu senti isso, me senti pessoalmente atacada por uma coisa que, de repente, não era um ataque pessoal. E aí eu vejo esses mecanismos como atalhos para você tentar se curar de uma dor que você não sabe de onde vem. E aí, curar o sintoma sem curar o problema. Não, e você tocou num ponto importantíssimo, que é o seguinte: a violência está muito ligada à dor. O outro é violento com o terceiro por conta da dor. O motor da violência é a dor. É uma ferida profunda que faz com que um sujeito seja violento com o outro. É um profundo desconforto que ele tem dentro dele mesmo, entendeu? Então, assim, o outro não me aceita como eu sou, mas dentro dele, ele também não se aceita como ele é. Ele vai cobrar de você, né, ou vai cobrar de um terceiro, que o terceiro faça por ele, em função dessa dependência que eu trouxe até onde foi, que faça por ele o papel de reconhecê-lo onde ele não se reconhece sendo quem ele é. Então o sujeito diz: eu quero ser uma mulher, eu quero ser um homem, eu quero ser isso, eu quero ser... Mas ele não se reconhece, né, genuinamente, pela falta de intimidade que esse indivíduo tem com ele mesmo. Porque a falta de intimidade que nós formamos conosco faz com que nós possamos pensar os nossos limites, entendeu? Não adianta eu ser o sujeito mais rico do mundo, não adianta eu ser o cara mais poderoso do mundo, a mortalidade não vai me escapar por conta disso. Somos todos mortais. A finitude nos atravessa de um lado ao outro, entendeu? A questão é que a vida que nós podemos viver entre nós e a vida que nós podemos viver com nós mesmos, entendeu? É que vai fazer com que aquela vida tenha um sentido ou que aquela vida tenha alguma significação para mim. Quer dizer, inventar um mundo de muita pressa, muita aceleração, inventar um mundo onde tudo tem que acontecer para ontem, é uma tentativa de superação equivocada da finitude. Porque o dia acaba, né? Enfim, as horas acabam. A gente lida com a finitude o tempo inteiro, mas é como se o registro fosse, entendeu? De que a pressa, aquele coelhinho da Alice, do Carol, né? Do País das Maravilhas, tarde é tarde, é tarde, mas é tarde, por que é tarde? E às vezes a gente perde aquilo que a vida nos oferece, que são os momentos, que são os melhores, ou são os piores, ou são os mais difíceis, ou são os mais prazerosos, ou são os de conquistas, ou os de perda, enfim. Então eu acho que são essas singularidades. Esse eu acho que é um segundo ponto. O afastamento dessas singularidades é que acaba, de algum modo, fazendo com que a gente possa viver uma situação
de adoecimento, entendeu? Mental, de adoecimento psicológico, enfim, seja lá o nome que a gente possa dar para isso, como é o que a gente vive nos dias de hoje, né? Eu acho que se aprende muito com o judaísmo, acho que nesse sentido, e o judaísmo sempre foi muito mal interpretado, muito mal lido. Não falo isso com nenhuma presunção, não, porque eu tenho hoje, sim, bons mentores, entendeu? Né? Tem rabinos muito poderosos, assim, no sentido de conhecimento, de sabedoria, de esclarecimento, né? E eu acho que o caminho que a gente possa encontrar dentro do judaísmo, porque isso é uma coisa muito interessante. O judaísmo ele tenta dar uma materialidade ao que é o espiritual, a dimensão espiritual, né? Então, não é cortar a maçã e colocar no mel para ter um ano doce, mas é perceber que abrahar, né, quer dizer, que as rezas que estão diretamente associadas a esse rito, ela conecta o espiritual com o material, entendeu? Abrahar, ela tem essa função de fazer com que eu possa saber o que eu devo fazer, né? Faço um abrahar aqui porque eu vou comer vegetais, faço um abrahar porque eu vou comer frutas, né? Então, ela faz uma conexão entre aquilo que diz a Torá, ou aquilo que diz as Escrituras, e, de algum modo, através da reza, eu materializo no rito. Isso é uma sabedoria. Então, eu posso também tomar essa espiritualidade, essa forma de abordar a espiritualidade, como sendo uma maneira de eu ter acesso mais a mim mesmo, porque, assim, tudo aquilo que eu desconheço na espiritualidade, né, e que ela me atravessa, que ela faz com que eu esteja aqui hoje, também eu desconheço dentro do meu inconsciente. O inconsciente ele tem um reservatório de registros, de memórias, que às vezes, pelo crescimento, a gente só vai ter acesso aos sonhos ou, eventualmente, né, enfim, em alguns momentos do dia, se a gente se equivoca, se a gente tem um ato falho, como se fala, né? Então, assim, o inconsciente ele é um berço da espiritualidade. Ele pode, de algum modo, nos oferecer um aporte à espiritualidade. A interlocução entre essas duas dimensões ela é muito importante. E o judaísmo ele oferece essa alternativa. Olha, não adianta só você pegar a maçã, colocar no mel e rezar para você ter um ano doce. Interessa você saber o que isso implica, que é um julgamento que está Interessa envolvido. mais você saber o que isso implica do que você fazer o ato. Exatamente, porque você pode comer 3 quilos de maçã e com mel, 2 litros de mel. Parar no hospital com algum pico tipo glicêmico. de mal-estar com pico glicêmico. Que o mundo não vai ser doce, mas o compromisso que você assume com aquela brahá e o sentido, né, quer dizer, que aquela maçã tem, né, a romã também, seja lá, enfim, né, mas nas ações de como é que você vai efetivamente, né, agir durante aquele ano, né, ou seja, sem tanto rigor, mas também com uma certa determinação, né, quer dizer, uma certa compromisso, né, um certo empenho, um certo esforço. É assim que a gente vai transformando aquilo que é espírito em carne. Sim. A gente vai, né, mergulhando naquilo que era inconsciente, trazendo para uma dimensão consciente. Então, eu acho que grande parte dessa confusão, dessa polarização que se fala hoje, vem exatamente do distanciamento de tudo isso. E da necessidade de pertencer? E da necessidade de pertencer. Através do desconhecimento, você não sabe quem você é, então você quer pertencer, e aí você está desesperado. É uma crise de reconhecimento, a gente depende do reconhecimento, até que chega um determinado momento que você pode fazer isso por você. Você pode se reconhecer como uma mulher. Não é a mulher A, não é a mulher B, não é a mulher C, mas você, sendo você na sua singularidade, na pessoa que você é. Mas se eu dependo sempre de um terceiro para dizer se eu sou homem ou sou uma mulher, eu tenho aí um problema, entendeu? Os homens vão ter um problema quando ele fica dependendo de um terceiro que vai dizer para ele, não, você agora é um cara poderoso, não, você agora é um cara forte, não, você agora é um cara endinheirado, não, você, enfim, ele vai ficar dependendo dessa validação externa. A autonomia, ela nos faculta a possibilidade de que nós possamos nos reconhecer dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que, assim, você é, né, porque você é fascista, você é nazista, né, você é esquerdista, enfim, quando se começam nessas polarizações, o que a gente está vendo é uma incapacidade, né, de ser validado, né, num primeiro momento por si mesmo, porque se eu me valido e os argumentos que me foram dados, entendeu, não me convencem
de que eu deva mudar o meu ponto de vista sobre um determinado assunto, eu vou dizer, bom, se lá salvou a ferro, o que é que eu vou fazer, né? O outro pensa dessa forma, eu penso desse jeito, eu não preciso ser validado pelo outro no meu pensamento, ele não precisa me validar, entendeu? Nem eu preciso validá-lo, né? Cada um adultamente lida com essa situação de uma forma autônoma, né? Então, quer dizer, adulto não significa dizer você ficar respondendo corretamente a expectativa que tem de você, mas significa você ter uma certa serenidade, entendeu? Né? Uma certa profundidade, né? Significa você reconhecer, né? Assim, o tanto quanto, né? Você se sente autônomo em relação ao seu caminho. Então, esses aspectos são aspectos que eu acho que foram sendo preteridos, entendeu? Né? Quer dizer, foram sendo preteridos. Mas curiosamente, né? Mas por pessoas que foram perdendo a sua capacidade de fazer uma validação delas mesmas, entendeu? Então, onde isso vai acabar? Se eu me sinto um cachorro, eu sou um cachorro. Eu falei, bom, foram alguns anos de evolução, de milhares de anos, para a gente chegar onde chegou. Se você acha que você é um cachorro, não sou eu que vou dizer o contrário. Mas aí o cara acha que você tem que dizer que ele é um cachorro. Ele não se sente assim, apenas, né? Eu cheguei a ver isso em Londres, um grupo de adolescentes lá com máscaras de cachorro. Eu vi isso na internet também. Internet é um problema, inclusive, né? Nossa, porque dá uma ideia de normalização. Dá uma ideia de normalização. Que está tudo certinho, que está tudo bem, que está tudo visível. Mas não está bem. Não é um problema não estar bem. O problema... Muito pelo contrário, nunca as coisas vão estar bem. Né? Spoiler, as coisas nem sempre vão tão bem, provavelmente não vão estar bem 98% do tempo. Não é um problema. O problema é você não conseguir sistematizar, né, o que você diz quando você diz que não está bem e você não conseguir buscar as ferramentas ou não conseguir buscar os instrumentos que você precisa para transformar aquela situação. O Rosh Hashanah tem muito esse espírito, sabe? De transformação, de transformar o negativo em positivo, de transformar aquilo que não deu certo no que deu certo. O Rosh Hashanah tem muito esse balanço, entendeu? Essa pegada, vamos dizer assim, né? De fazer com que as coisas possam ser transformadas. E isso é autonomia, não é? Isso é autonomia, isso é uma certa capacidade de ter uma senhoridade sobre si. Na época da guerra, quando terminou a Segunda Guerra, tinha uma dessas historinhas de famílias judaicas. Tive uma família que se migrou para os Estados Unidos e estavam procurando casas para morar, isso em Nova York. E então, depois de andar uma série de casas, procurar uma série de casas, o casal encontrou uma casa e foram para alugar. Aí a dona, a senhoria lá, enfim, acertou, que bom que estamos alugando. Mas eu tenho uma dúvida, vocês são judeus? Aí eles falaram assim, nós somos hebreus. Eu não disse nem não, nem sim, nós somos hebreus. Que bom, porque eu não gostaria de alugar para judeus. Passado algum tempo, ela foi na casa deles, bateu na porta com uma certa veemência, entendeu? Mas agora eles me disseram que hebreus e judeus são a mesma coisa. Eu falei assim, agora, né, temos um contrato. Então, assim, isso é que é a história da validação, né? Ou seja, o sujeito sabe quem ele é, ele sabe de onde é que ele veio, né? Enfim, ele não tem dúvida em relação a isso. Ele não deve absolutamente nada a ninguém por ele ser a pessoa que ele é. Ele não está, enfim, está pendurado em nenhum SPC jurídico, entendeu? Em nenhum SPC existencial. Ele é quem ele é. Então, se ele sabe quem ele é, se o outro pergunta, né? Se o outro não sabe que hebreu e judeu é a mesma coisa, o problema é do outro, não é um problema meu. Mas se você peca na questão da validação, você vai ficar enrolado. Se é importante para eles saberem, né? Quer dizer, que aquela mulher, senhoria, é importante saber, dizer para ela que ela é judeu, não sei o quê, porque ela tem que validar, pronto, eles vão perder a casa. Não é? Então, assim... E qual é a raiz dessa insegurança? Eu sou uma pessoa que eu cresci sendo muito insegura e eu fiz muita terapia para tentar abandonar um pouco disso, mas eu acho que um pouco de insegurança também te deixa com o pé no chão, de que você não é intocável. Sim. Mas eu vejo que as pessoas têm muito medo. Sim. Eu não tenho medo de falar. Às vezes eu só não falo porque eu não quero. Sim. Porque não é conveniente para mim. Isso. E tá tudo bem. Sim, também. Isso. Mas eu vejo um medo das pessoas, assim, um medo absurdo de posicionamentos o tempo todo, as pessoas sentadas de branco, olhando para a câmera, pedindo desculpas. De onde vem essa insegurança
toda. E como é que a gente consegue, de repente, solucionar isso? Eu acho que tem a ver com a necessidade de reconhecimento do outro. Mas por que tanto? Porque eu acho que na nossa gênese, a gente dependeu muito, entendeu? De pai, de mãe, inicialmente da família, depois da escola. A nossa dependência de terceiros acaba fazendo com que nós nos tornemos inseguros na adultez por essa falta de reconhecimento. Eu acho que resolver... Porque, veja bem, a insegurança ela pode também ser benéfica, É um entendeu? motor. Não é? Porque, assim, se você está insegura, você vai dizer, porque o carro não está bem, então eu não vou usar esse carro para fazer essa viagem. Se eu Gut estou insegura, feeling. não é? Enfim, né? Se eu estou insegura em relação a uma determinada viagem, a um determinado alimento, a uma determinada roupa, a um determinado lugar, eu vou querer me informar um pouco mais a respeito daquilo para ver se realmente procede... se a minha insegurança ela procede no sentido de eu tomar a melhor decisão para mim. Então, assim, a insegurança ela não é o problema. O problema é quando ela paralisa. Ela fica tão grande, não é, que o sujeito fica imobilizado, ele não consegue se mover, né? Ele compromete a sua capacidade de autonomia. Mas eu acho que isso tem a ver com as nossas memórias, entendeu? Daquilo que nos constituiu, assim. Se a gente for dar uma oitava para baixo, a gente descer um pouquinho mais, onde é que isso estaria ancorado, eu acho que é uma necessidade de se sentir amado, sabe? Eu acho que se a gente fica em dúvida, e às vezes, quando tem um irmão, dois irmãos, três irmãos, ou às vezes na escola, entendeu, que uma professora dava mais atenção a um aluno, a outro, eu acho que o motor humano, o amor é uma forma de consolo para a existência, assim como a arte, a religião, a música. São consolos que a gente tem em relação à existência, né? Alguns vão poder dizer, como o Camus dizia, né? Bom, ou Santo Agostinho, né? Creio porque é absurdo, né? O Camus lá, enfim, né? No Sísifo, né? Enfim, do absurdo da existência. Mas eu acho que a operação mais difícil na adultez é a gente poder abrir mão de um amor idealizado dos pais ou, eventualmente, daquelas autoridades que tinham essa insígnia de nos amar, entendeu? E de poder efetivamente trazer isso para que nós possamos amar a nós mesmos, não de uma forma narcísica, entendeu? Não de uma forma leviana, assim, nesse sentido, não é? Enfim, de um amor egoísta, mas de um amor que passa por uma necessidade que é de todos. Tem uma historinha de uma escritora russa chamada Luandré Salomé. A Salomé, ela era filha de uma família de um general russo que tinha muitos irmãos. Ela tinha na casa dela uma casinha de bonecas no fundo da casa. E na frente da casa tinham dois bonecos que eles faziam por conta dos invernos rigorosos da Rússia, que era o Senhor e a Senhora Neve, que eram vestidos, essa coisa. E tem um poema dela chamado Oração à Vida, em que ela faz uma referência a essa casa de bonecas, que ela dizia que ela encontra a humanidade dela quando ela percebe que todos os seres humanos estavam sob o mesmo guarda-chuva. Todos eram finitos, todos eram mortais e todos dependiam da certificação de um amor de um terceiro, que é essa autoridade maior. Pode ser de Deus, pode ser dos pais, pode ser mais de uma autoridade. Então, eu acho que a insegurança vem quando a gente duvida disso, entendeu? E aí, se a gente for abaixar um pouquinho mais a história, por que eu fico pensando se eu fui amado ou se eu sou amado, né, de fato, como eu acho que eu deveria? Eu acho que aí a gente entra numa questão de um julgamento bastante sério e profundo que a gente traz dentro de nós. O Freud ele fala de que há uma instância, né, dentro do eu que é chamada de supereu, que é onde a gente internaliza as regras, a gente internaliza as referências sociais e por aí vai. Só que às vezes a gente é mais rigoroso conosco do que propriamente as sociedades o são. E aí, quando eu fico na dúvida de se eu sou amado ou não, eu fico achando que eu não fui bom o bastante, entendeu? Para que eu pudesse me sentir amado como eu imaginei que deveria ser. Ou seja, fica num certo solilóquio, né? O sujeito fica numa conversa com ele mesmo, entendeu, né? Desculpe, num certo silogismo. Então, eu acho que eu não me sinto amado, mas eu não me sinto bom o bastante para que eu pudesse ser amado a ponto de eu me sentir, né, quer dizer, ou seja, seguro. Então,
Se essa medida desse amor por mim mesmo e se essa medida, né, desse julgamento, né, quer dizer, por mim mesmo, for uma medida razoável, for uma medida que é aplicada a qualquer ser humano, eu acho que a gente consegue melhorar, azeitar um pouco mais essa engenharia da insegurança. Mas eu acho que, em grande parte, ela pode estar associada a uma necessidade de se sentir amado decorrente de um rigor interno de que não se é bom o bastante para que se pudesse experimentar um amor tão grande, né, tão restaurador, né? E esse restauro, o próprio Freud falava disso no Mal-Estar. É como se os consolos humanos dessem uma certa ideia de que a gente vai poder reaver todo o prazer que nos foi confiscado para poder fazermos parte de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura. Então, todos nós tivemos que abrir mão, né, de coisas a fazer, né? Você pode chamar de procrastinação, você pode chamar, mas eu queria ter lá aquele objeto que é muito caro. Você pode criar vários, mas o que está em questão nessa história é de eu poder ter aquele prazer que me foi confiscado. E nenhuma dessas formas de consolo, quer seja o amor, quer seja a arte, a música, a religião, ela vai conseguir nos dar isso, entendeu? Ou seja, a gente vai ter um pouco menos, né, vai incidir um pouco menos a nossa angústia em relação a essas faltas que nos afligem, né, porque é disso que a gente está falando, se a gente se der conta de que com isso a gente descobre a nossa humanidade. É eu, é você, são todos que estão nessa sala, são todos que estão no mundo. Não tem um mais ou um menos do que o outro. Eu posso criar os degraus. Tem mais dinheiro, tem mais poder, né? Posso criar os degraus, mas eles não nos tiram. Você pode comprar toda a coleção de uma determinada grife, você pode comprar, mudar de carro. Você sempre vai ter um vácuo. E tem sempre uma lacuna, não tem jeito. E esse é um dos motores, né? Quer dizer, ao invés de eu ficar sendo movido pela dor da falta, é aquilo que eu estava falando, que a violência ela acaba sendo uma resposta à dor, eu passo a ser movido pela falta, entendeu? Porque a falta ela me conecta com aquilo que eu preciso me comprometer para que eu possa, de algum modo, ter um ano melhor do que o ano que eu tive anteriormente. A falta tem essa engenharia, entendeu? Aquilo que me falta é aquilo que eu vou buscar. Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, ou em que medida eu vou conseguir ou não, é outra história. Mas a falta nos alavanca, não a dor. Eu acho que quando a dor ela toma conta, aí a coisa fica um pouco mais complicada, Eu entendeu? reflito muito sobre isso, porque você falou da violência na questão masculina, e eu concordo com você, apesar de que a gente vê também... Mas homens e mulheres manifestam de forma diferente Sim, a violência. É verdade. Mas essa questão da falta e das inseguranças na mulher são muito patologizadas também. Sim. Às vezes, a mulher está triste, está angustiada, está insegura com o próprio corpo. Sim. Aí você dá um remédio, você dá Sim. um chazinho, você Sim. faz uma plástica, Sim. Você falou muito da violência como uma resposta do homem. E na mulher, quais são as respostas que as mulheres mais dão frente a essas dificuldades da sociedade e de internalizar mesmo quem somos e quem somos na humanidade, né? Eu acho que a mulher foi muito objetificada, né? Ela foi colocada numa condição de objeto, né? Esses papéis que são construções sociais, eles têm uma função para a sociedade. É como se, de algum modo, transformar uma pessoa num objeto acaba tendo uma função, entendeu? Como se fosse assim, eu preciso consumir aquele objeto para que, de algum modo, esse objeto me dê uma ancoragem numa determinada que a sociedade me exige. Tem uma relação dual. Essa mulher objetificada, porque tem-se uma ideia de que os homens eles seriam irrisoriamente mais beneficiados, entendeu? Mas esse benefício é um benefício relativo, ele tem um preço, entendeu? Né? Quer dizer, e eu acho que quando homem e mulher têm que pagar um preço para serem o que são, entende? A gente já começa, de algum modo, a ter um problema. Eu acho que na situação das mulheres especificamente, houve, junto à objetificação, uma questão de valor. É isso que você está dizendo, né? Tem que
tomar um remédio, tem que fazer isso, tem que o corpo, blá, blá, blá. Fica um valor negativado, não é? Fica um valor negativado. E nesse valor negativado, assim, os mitos gregos, eles fazem várias referências a mulheres que eram bem diferentes dessas mulheres que se transformaram em objeto. Antígona, por exemplo, né, o texto da Antígona, né, quer dizer, quando ela vai fazer o enterro do irmão, é belíssimo, entendeu? Mas é um texto de uma mulher que está sobre suas duas pernas, que está correndo risco de vida, porque ela está fazendo algo que foi proibido, né, que fosse feito. Mas você não tinha ainda quer dizer, vai dizer, bom, as mulheres gregas também tinham mulheres que eram objetificadas, né? Existiam formas trágicas de matar as mulheres na Grécia, né? Como a Nicole Leroux fala, enfim. É verdade, mas os homens também estavam envolvidos nisso. Mas eu acho que esses dois motores, eu acho que eles já começam a acontecer mais na construção especificamente do século XVII para cá. Eu acho que a mulher vai ficando nesse lugar cada vez mais de objeto, como a gente conhece nos dias de hoje, a partir do século XVII, porque não existia uma diferença. A diferença ela não estava na marca sexual até o século XVII. A diferença entre homem e mulher ela acontecia entre outras referências sociais. Mas o que acabou acontecendo é que a igreja ela não autorizava que os corpos fossem autopsiados. A medicina ela começa a se desenvolver quando a igreja começa a perder o poder e os médicos começam a poder abrir os corpos e ver efetivamente o que existia dentro dos corpos. Tem um quadro do Lições de Anatomia do Dr. Tulip, né? Meu pai tem no consultório dele. Então, esse quadro exatamente marca o avanço da questão médica, porque a igreja não permitia que isso acontecesse. Então, abriram os corpos e começaram e mulher tem pulmão? Tem. Homem tem pulmão? Tem. E uma mulher tem coração? Tem. Chegou na questão sexual. Então, a marca da diferença ficou genitalizada, né? Quer dizer, nessa passagem onde o corpo ele foi começando a ficar de lado em relação ao espírito, aquilo que vai definir o que é ser homem e o que é ser mulher. E eu acho que essas definições, isso é a polarização. Corpo é uma história, espírito é outra. E o espírito está encarnado no corpo. Eu não tenho como arrancar o espírito do corpo. O corpo, né? O meu corpo sou eu, não é? Enfim, é uma integração entre essas duas coisas. Então, eu acho que essa variação que foi dando essa derivada para o lugar das mulheres foi exatamente marcada por esse afastamento do corpo do espírito, entendeu? Né? Ou seja, aquilo que é a essência da mulher não está no corpo da mulher. Entendeu? Aquilo que é a essência de uma mulher não está no... Então, está onde? Entende? Bom, se ela não está naquele ideal que se imaginou que a mulher devesse estar, entendeu? Então, é porque, efetivamente, ali tem algum problema. Então, esses ideais, né, femininos que vão surgindo a partir do século XVII, eu acho que eles começam a contribuir para uma certa ideia objetificada da mulher, que é uma mulher inventada. É uma mulher... passou a existir, entendeu, na imaginação, não uma mulher de fato que se ancora dentro de um determinado corpo, não é? E na década de 60 a gente vê que isso tem uma retração dessa ideologia muito fixa, porque as pessoas foram buscar uma liberdade. E hoje a gente vive uma situação em que a gente abriu mão dessa liberdade, muito embora a gente tenha evoluído tanto enquanto sociedade, né? Direitos para pessoas, para minorias, para mulheres, negros, gays, enfim, todas as minorias possíveis. E é preciso retroagir tanto para evoluir, ou foi um movimento que aconteceu por causa da espetacularização de tudo, da sociedade virar um espetáculo em si? Eu acho que o que se perdeu nesse processo foi uma certa autocrítica, sabe? Porque qualquer coisa que nós venhamos a criar, ela é acidental, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero chegar mais rápido de um lugar ao outro. Então de carro, bom, de cavalo não dá, entendeu? Né? De bicicleta também não. De carro, se inventou o avião.
Mas quando eu invento o avião, eu invento acidente de avião junto com ele. Então, qualquer invenção humana, ela é acidental. E eu acho que esses movimentos de emancipação, eles perderam a crítica. Eles deixaram de se ver como acidentais. O que significa? Eles cabem dentro de um determinado formato. Fora daquele formato, eles não cabem. Essa ausência de autocrítica é que vai levando a esses movimentos totalmente sem limites, entendeu? Quer dizer, né, um campo aberto que no limits, né? Você acha que a insurgência, assim, porque você falou, né? Que a gente até vai falar mais um pouco mais para frente, que você vem estudando o antissemitismo também. Sim. Dentre outras coisas, porque... Sim. Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, da perda do foco, da perda do sentido. Você já não tem mais a perda de uma crítica e de um certo eixo, né? De uma certa coluna vertebral, né? Porque a gente precisa de uma coluna vertebral. Você imagina, se eu desfaço a minha coluna vertebral, eu viro uma massa amorfa, eu não fico em pé, não é? Então, a gente precisa de uma coluna vertebral, não só no sentido de uma metáfora, mas no sentido de ter determinados cenários e determinadas referências que nos dê parâmetros. Eu até posso discutir essas referências, eu até posso recolocar, eu até posso problematizar, mas sem referências e sem parâmetros, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ficar batendo cabeça uns com os outros. Porque os sentimentos, isso é uma coisa interessante, eles nos dão um parâmetro sobre as nossas percepções, os sentimentos. Mas a palavra, ela vai dar outro, a experiência, ela vai dar outra. São diferentes variáveis que fazem parte dessa cesta, né? Quer dizer, que eu vou utilizar com essas ferramentas para poder dar algum sentido à minha existência. É como se fosse uma forma de viver em que eu não preciso de referência, já nasci pronto. Isso é muito comum em sala de aula, entendeu? Você começa a dar aula, mas o sujeito acha que ele pode discutir com você pegando o melhor chat GPT que ele possa ter, o melhor programa de inteligência artificial que vai mobilizar, sei lá, 900 bilhões de informações. Enfim, como se você não precisasse do outro, né? Literalmente, você não precisa do outro. Né? Eu vou no computador, o outro, eu quero perguntar, mas a questão não é essa. A questão é que aquilo que está sendo dito, aquela informação, como é que ela foi processada, como é que ela vai ser implantada, como é que ela vai ser testada. A coisa não funciona só desse jeito. Isso é uma história. A outra história é que aquela informação, por ser uma informação humana mesmo, dentro da inteligência artificial, ela está fadada ao erro também. Então, não existe, no campo do conhecimento, tem um cientista, um neurocientista, na verdade, chamado Gerald Edelman. Ele diz que ciência a gente aprende, quando você vê onde a ciência está sendo aprendida, é na cesta de papel, que a quantidade de papel que você amassa e joga fora, até que você chegue a algum lugar. Só que tem algumas pessoas que acham que você pegou uma caneta e um papel, escreve um texto e agora o documento é esse. Os sentimentos, eles fazem muito isso. Você pode escrever um poema lindo, pode escrever, mas aquilo não significa dizer que não seja uma informação valiosa, não é isso. Agora, ela é limitada. É subjetiva. Eu não posso dizer, né, que as coisas estejam acontecendo exatamente daquela maneira como eu escrevi ali, como eu senti, entendeu? É uma impressão, é uma visão, mas eu não posso dizer que isso corresponde ao objeto real. Eu não posso dizer que aquilo que se diz sobre o judeu corresponde ao judeu. É o que faz o antissemitismo. O que se diz sobre o judeu não corresponde ao judeu. Corresponde a uma outra necessidade. Entende? Então, assim, uma necessidade é uma função social, porque se a gente for considerar do ponto de vista de minorias, por que não se enquadrou, não se trouxe os judeus para dentro das minorias? Porque por falta de característica não é. Não só como minoria numérica, mas como minoria de voz, entendeu? Né? De vez, enfim, né? Os judeus são minoria. Por que não se colocou? Porque tem uma função. O antissemitismo, ele tem uma função. A razão pela qual ele foi colocado, esse ódio, entendeu? Ele tem uma função para aquela sociedade que negligencia com ele, que faz de conta que não está acontecendo, que toma algumas medidas mais rigorosas em outro momento, mas que em outros momentos deixa correr solto. Sim. Então,
a gente começa a perceber que os problemas que a gente vive têm alguma função pelo tempo de duração daqueles problemas dentro dos anos. Entende? Não é fulano não presta, Beltrano não presta, a mulher é assim, o marido é assado. Mas por que você está com ele ainda? Por que você está casado ainda? Ah, porque eu vou deixar... Enfim, também não é na questão de deixar, né? A gente separar, mas por que isso não se resolve? Por que essa história não se faz? Porque ele tem uma função de se manter ali. Os sintomas são muito assim, né? Os sintomas, eles têm uma função, né? Enquanto você pode dizer, puxa, mas é um sofrimento. O pequeno Hans lá tinha medo de cavalo, mas foi o modo como ele lidou, né, para transformar o pai dele numa imagem de um cavalo, que ia mordê-lo, e, né, quer dizer, que odiosamente ia fazer mal a ele. Mas enquanto ele fazia isso, ele mantinha, né, quer dizer, recalcado, mantinha no recalque, mantinha no inconsciente o desejo de que a mãe seria dele. Então, o preço de viver aquela fobia, né, aquele medo horroroso por cavalos, era de manter no inconsciente o desejo que ele tinha pela mãe. Então, assim, existe uma função social para o antissemitismo, existe uma função social para a violência. Ela tem uma função de existir, ela não está ali à toa, não é? Então, só assim, para não perder o fio da meada, eu acho que quando se perde tudo aquilo que nos oferece um caldo de referência, uma estrutura de referência, a gente corre o risco de ficar batendo cabeça e rodando, entendeu? Sem sentido para as coisas. É importante que a gente possa ter bases, é importante que a gente possa saber onde é que a gente está colocando o pé. E uma ciência para se fazer no cesto de papel, a quantidade de papel que você amassa e joga fora, porque não é assim, amassa e joga fora, é que não diz respeito aos nossos limites, entendeu? Né? Quanto tempo foi até que inventasse a penicilina? Quanto tempo foi até que inventasse a vacina da tuberculose? Leva tempo para as coisas acontecerem, porque é um tempo de processamento. É o que a gente não tem nos dias de hoje. A gente tem muita pressa. As pessoas não processam mais. Se elas não conseguem processar, elas não vão conseguir elaborar. Se elas não conseguem elaborar, elas vão estar aflitivamente comendo desbragadamente para aplacar uma ansiedade que não está na comida, entendeu? Ela está num outro lugar, né? Ela está no lugar dessas faltas sobre as quais a gente falava, que faz com que a gente possa aportar na própria vida a partir das próprias faltas, né, de aprender a lidar com elas, né, e de algum modo criar alternativa para onde alternativas não existiam, não é? Então, isso é uma coisa muito, muito curiosa, sabe? Tem uma passagem interessante, você vê como é que as palavras nem sempre dizem, né, aquilo que elas se pretendem a dizer. Existia na Grécia um mito de um sujeito chamado Eósforo, ou Fósforo, que é de onde o nome Fósforo vem dessa passagem. O que era o Eósforo? Ele era associado a um planeta, no grego, isso quer dizer portador da luz, vamos dizer assim. Era Vênus, que nascia nas primeiras horas da manhã, e era um planeta muito brilhoso, muito luminoso, então se referia a Vênus como Eósforo. Tá bom. Os romanos, depois que o Império Romano foi crescendo, eles acabaram usando a denominação, ao invés de usar a denominação, eles deslocaram Eósforo para Vênus, né? Passaram a chamar de Vênus, né? Vênus, então, se deslocou, né, para Júpiter, né? Ou para Júpiter, desculpe, para Lúcifer. E nessa passagem do Lúcifer, o que o Lúcifer quer dizer? Quer dizer lux, né, ferres, né, lux, luz, e ferres de protetor. É o protetor da luz. Não tem nada a ver com o diabo, vamos dizer assim, que no grego é diablo. Não tem absolutamente nada a ver. Né? Pelo contrário, e no judaísmo, quando tem-se uma referência a Satã, Satã era um servo de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com a ideia do diabo vermelho de chifre, rabinho, tridente. Não tem absolutamente nada a ver. Mas aí, hoje, quando você fala em Lúcifer, as pessoas fazem uma associação de Lúcifer com o diabo. Quer dizer, a origem dessas palavras não tem nada a ver com isso. Porque o que acabou acontecendo é que, inclusive, se eu não me engano,
Mas na Sardenha tinha um bispo que chamava São Lúcifer. Tinha. Teve um papa também que se chamou. Entendeu? Então, Meio, você vê por onde é que a história foi parar. Essa história dessas palavras toda se perdeu no meio do caminho. Não, Lúcifer é o diabo, e você passa a ver isso em filmes, você passa a ver isso em cartoons, e as pessoas começam a repetir: Lúcifer é o diabo, Lúcifer é o diabo. Mas não tem nada a ver com a etimologia da palavra, nem tem nada a ver com a história. Porque no Renascimento, quando os planetas começaram a ser observados, aí se deu o nome de Vênus, entendeu? Aí passou a ser um planeta. Então, aquela categoria ali que abordava o Eósforo e que abordava o Lúcifer se perdeu, não tinha mais essa dimensão. Mas hoje em dia as pessoas... Então, quer dizer, o que levou a efetivamente você abdicar aquela história para dar um outro significado para um nome que não tem nada a ver com aquilo dentro de uma outra cartilha? O cristianismo estava crescendo, estava nascendo. A necessidade do cristianismo por nomes e colocar tampões em cima da cultura grega era fundamental. O cristianismo bebeu muito da cultura grega, enormemente. Os santos todos vieram daquela quantidade de mitos que existiam. Por isso que no judaísmo você não tem isso, né? Foi de onde o cristianismo saiu, né? Mas, por outro lado, a cultura grega tinha vários deuses, vários semideuses, vários heróis. Praticamente isso foi para dentro da formação dos santos. Os santos na Igreja Católica vêm dessa influência grega, vamos dizer assim. E aí, o que acabou acontecendo é que tinha um determinado bispo que resolveu, então, cacifar que aquele nome, Lúcifer, era uma representação do diabo. E aí, entendeu? Entrou no imaginário e ficou. Exatamente. Então, assim, as palavras, elas, às vezes, não nos, é o recurso que a gente tem, é dar nome aos bois, como se diz no popular. Vamos ter que dar nome aos bois. Mas isso não significa dizer que elas sejam falíveis, entendeu? Porque as palavras nem sempre dizem, como no caso do Lúcifer, não diz. Existe palavra, existe contexto. Entendeu? Exatamente. Tem aquele filme Herege com o Hugh Grant, eu não sei se você assistiu. Não. Que tem uma passagem que até ficou muito... viralizou e foi até pro trailer, né? Que ele fala das iterações, né? Você conhece o Radiohead? Aí a menina, não. Mas o Radiohead, ele foi processado porque a música Creep era um plágio de The Air That I Breathe, do The Hollies. Sim. E aí depois o Radiohead processou a Lana Del Rey por causa de uma música que era um plágio de Creep. Então, assim, toda a nossa sociedade é uma construção, né? Sim. E como é que a gente faz para fazer esse resgate e, de repente, também se reeducar e se reorganizar? Porque a gente está num momento muito polarizado. Sim. Muito ódio, muito amor também, mas Sim. muito ódio. E a gente vive numa echo chamber, né? Sim. Você tende a se aproximar, lógico, de pessoas que têm os mesmos interesses, mas não necessariamente de pessoas que têm os mesmos interesses e que vão concordar 100% com tudo que você fala. Sim, claro. Como a gente combate essa necessidade de mesmo furar a bolha e ouvir o desconfortável, que de repente, não, você está errado, e aceitar? Eu acho que se a gente tem acesso à raiva, né, que pode nos levar ao ódio, é sempre bom se perguntar, eu acredito, né, o que há de mim nesse ódio que eu produzo? Porque há sempre no ódio que a gente produz algo de nós mesmos, entendeu? Eu estava lendo outro dia a história de um caso que era a história de um pai que se sentia sempre, de algum modo, preterido pela esposa e pelos filhos, né? Mas que não percebia que esse estado de preterimento que deixava ele com raiva, deixava ele enfurecido, né? Quer dizer, o colocava em situações de fúria, ele não percebia que ele já havia escolhido internamente, o processo de análise dele, que ele já havia escolhido internamente a função para aquela mulher e para aqueles filhos de o curarem das dores que ele havia trazido anteriores ao casamento. Olha só, que confusão. Acabou chegando a isso, mas o motivo das explosões, o motivo do ódio, havia nesse ódio
o próprio motivo pelo qual ele explodia, entendeu? Ele achava que as pessoas que estavam diante dele iria curá-lo daquilo que gerou uma certa dor, né, angústia e por aí vai. Eu acho que hoje em dia, uma grande parte se acredita que se possa resolver as angústias, as dores, simplesmente fazendo com que todo mundo pense igual, mas isso é um equívoco, entendeu? Porque se todo mundo for pensar igual, assim, né, o que a gente está analisando é uma dinâmica em que há um terceiro. O terceiro é que é o motivo do meu ódio. Eu vou lá e mato o sujeito que me gerou aquele ódio. Eu vou lá, eu materializo, né? Eu dou uma dimensão concreta, né, para aquele que eu assumo que gerou o ódio em mim. Mas não, entendeu? A questão é que quando eu faço isso, eu estou perdendo o pé de que dentro de mim existem coisas que estão agenciando aquele ódio, que estão fazendo com que aquele ódio avance, com que aquela polarização avance. Dentro de mim existe uma... Quando eu falo, né, existe aquele fulano é idiota, aquele fulano, aquele beltrano é deplorável, blá, blá, blá. Quando eu vou colocando nessas categorias, o sujeito até pode ser tudo isso, idiota e deplorável, entendeu? Não é que ele não pode. Mas a intensidade com que eu lido, ela diminui. Se eu tenho clareza de que eu não vou estar pegando uma carona na história do quão deplorável o outro é, ou do quão miserável o outro é, eu não estou pegando uma carona para poder me curar daquilo que efetivamente as situações que eu vivi anteriores, entendeu? Me marcaram. Eu acho que tem essa pegada. Eu acho que essa é a saída, né, sem pretensão, mas eu acho que essa seria uma das saídas para sair da polarização, entendeu? Ou seja, o outro não vai me curar, entende? Das minhas dores, das minhas mazelas. O outro não é responsável por isso. Pode ter sido uma história que me trouxe muitos tropeços. Imagina se a gente for falar. A minha família, ela veio do Líbano. Vovô e vovó, o que tiveram que deixar para trás, deixaram, entendeu? Porque assim, a sobrevivência valia mais ali naquele momento, tá certo? Né? Então, assim, a saída do Líbano, e eu tenho uma coisa curiosa, porque como o sobrenome do meu pai não era judeu, então, como o sobrenome do meu pai, as pessoas olham e falam, você não tem um sobrenome judaico. Eu falei, vai olhar os judeus da Tunísia, para você ver qual é o sobrenome dos judeus da Tunísia. É uma coisa muito curiosa, porque o sobrenome de família é Dal. Então, tem essas variantes, né? Isso a gente está falando da questão da palavra. Então, as pessoas se identificam com a palavra, né? Bom, mas é um nome judaico. Não, às vezes não é. Às vezes não é, mas é, né? Então, tem essa dualidade. E a polarização, ela tenta resolver o problema da dualidade, entendeu? Porque a gente tem uma dualidade em relação à nossa vida. Às vezes a gente está num movimento crescente, às vezes a gente está num movimento, né? Às vezes a gente está muito alegre, a gente está muito triste. Não é ficar no alto e baixo, não é isso. Mas a vida tem esses movimentos. E eu não vou, efetivamente, tirá-los de mim, entendeu? Simplesmente porque eu desejo, né, não ter mais em mim dor, não ter mais em mim sofrimento, não ter mais em mim, né? E a gente aprende, às vezes, com o sofrimento, aprende com a dor, entendeu? Elas são matérias humanas, né? Não tem como ficar... Eu vou envelhecer mais, enfim, né? Isso vai aparecendo. Isso faz parte do processo de vida. E eu acho que a polarização, ela chega num momento para as sociedades em que é como se a gente quisesse curar a vida e curar a existência da passagem do tempo, entendeu? Onde não tem dor, não tem sofrimento. Não é fazer apologia ao sofrimento nem à dor, não é isso não, mas é poder ter um ancoradouro para a dor, é poder comportar a própria dor, comportar o próprio sofrimento, porque eu acho que isso reduz a possibilidade de polarização. Entende? Eu acho que as pessoas polarizam porque dói muito e elas não sabem onde é que está doendo. Então ela vai dizer, é você que faz isso, mas não é, eu sinto dizer, entende? Eu sinto decepcionar, não é o outro que produz isso. Porque se o outro te gera esse nível de desconforto, você pode dar um passo para trás, E dar tentar 2 passos entender para o trás, que... né? Dá 3 passos para trás e ok, né? Você resolve se afastando, não é? Não se trata de ser corajoso ou de ser
tenaz, não é isso, entendeu? É o que você está dizendo. Eu não quero, naquele momento, eu não quero dar uma opinião, porque dar uma opinião ali vai... Eu não estou disposta a gastar a minha energia, entendeu? Né, nessa situação. A Sim. gente vai avaliando o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que é melhor para nós. Mas eu acho que essa incapacidade de elaborar o próprio sofrimento, elaborar o próprio desconforto, elaborar a própria dor, também acaba servindo como uma forma de polarização. E você, no seu livro sobre o antissemitismo, qual é o nome dele mesmo? Não Matarás. Não Matarás. Vai sair pela Jaguatirica. Em novembro. Novembro, talvez final de novembro, início de dezembro. E você analisa o fenômeno do antissemitismo. Sim. Não só... As pessoas analisam muito, e corretamente, né? Pela ótica da geopolítica, pela ótica da religião, pela ótica... Você já olha por uma coisa mais filosófica, psíquica, mais psíquica. Mais pelo psíquico. Porque é da tua área. É o que você assim, manja. Tem muita coisa boa escrita sobre antissemitismo. Então, né? me conta. Porque a gente ouve muito... território, a gente ouve muito guerra, Sim. A gente ouve muito religião. Sim. E o ponto de vista psíquico? Vamos lá. Bom, quais foram as conclusões que eu sem dar spoiler chegando? Demais, porque todo mundo vai ler, logicamente. Não, mas eu posso falar um pouquinho, sim, porque, enfim, o livro foi um trabalho aí de 5 anos e ele começou numa discussão com alguns colegas, alguns amigos que moram em Londres, né? E na Goldsmith existe um instituto sobre o antissemitismo e, enfim, o David, que é o coordenador, né? Ele promove a cada 2 anos, ou talvez, enfim, né? Um pouquinho menos agora por conta da intensidade, esses encontros sobre antissemitismo, e vão pessoas praticamente da Europa toda e do mundo todo. E me chamou muita atenção na época a reincidência, né, do antissemitismo, é uma questão de recorrência, o que acaba levando algumas pessoas a dizerem: isso é sina, isso não tem solução, isso é karma. Eu não acho que é sina, que é karma e que não tem a solução. Eu acho que pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais exigente no sentido das alternativas que a gente pode encontrar para reduzir isso aí, ou pelo menos, entendeu? Né? Não vou nem colocar na situação de sanar, mas o antissemitismo, eu acho que ele tem uma função social. Eu acho que ele não foi mantido, eu não chamaria de sina ou de karma, entendeu? Acho que tem uma função social. Qual padrão você enxerga? Existe um padrão de repetição. As sociedades, quer dizer, eu uso o trabalho do Poliakov, que é um historiador que ele faz uma revisão desde a Grécia pré-cristã, passando pelo cristianismo, Europa, enfim, ele traz até os dias de hoje, né? Quer dizer, os dias de hoje não, mas enfim, mas até o século passado. E é um trabalho extremamente consistente, é muito bom, ele é muito bem estruturado. E o que examinando o trabalho dele, o que a gente percebe é que em momentos onde há uma unidade social que está sendo ameaçada, onde há uma redução da capacidade do indivíduo socialmente de se manter, de se prover, onde há uma crise social instalada, o antissemitismo ele pula. Uhum. Isso aconteceu no início do cristianismo, quando Constantino resolveu, então, criar através, né, quer dizer, fazer um resgate do Império Romano através das religiões, através especificamente do cristianismo, quando ele colou, né, eu acho que é uma primeira associação do religioso com o político, né, ele cola a religião no Estado, e as perseguições aos judeus começaram quer dizer, existiam tensões, entendeu? Como existiam tensões com os ciganos, como existiam tensões com os grupos, os beduínos, existiam tensões, mas não da forma desse formato que a gente tem hoje. Esse formato que eu acho que o antissemitismo tem
essas duas variáveis, né, quer dizer, ou seja, de precariedade social e de desunificar, a unidade vai se quebrando, né, e o Império estava numa situação bastante complicada naquela época do Constantino ali, porque viveu-se uma falência, não é? E o que ele estava tentando fazer era tirar o Império dessa falência, e a bandeira cristã entrou nesse momento. Isso acabou fazendo com que a unidade que vai se tentar construir em torno do cristianismo, que eu acho que é isso que o cristianismo tenta fazer, né, criar uma unidade, ela vai reaparecer nesses outros momentos. Isso a gente vê na perda do poder da igreja na Idade Média, a gente vê a articulação entre os reis e rainhas, né, quer dizer, de enfraquecimento do poder, da tentativa de fazer uma reunificação através da utilização de determinadas estratégias, e o antissemitismo ele vai reaparecendo nesses momentos, na questão da própria Alemanha, né, quer dizer, a perda da Primeira Guerra Mundial, enfim, na Primeira Guerra, a situação que a Alemanha ficou depois dessa guerra, enfim, assim, a miséria, né, o rigor do Tratado de Versailles, né, quer dizer, das exigências que o Tratado de Versailles fez sobre a Alemanha, o que ela não podia produzir, o que ela podia produzir, para quem ela deveria indenizar, essa coisa toda. Isso acabou fazendo, enfim, que houvesse uma crise social, e você tem ali um rompante novamente do antissemitismo. Então, eu acho que há sempre um meio condutor, que é a quebra, a fragmentação social, junto de uma situação de miséria, de uma situação de precariedade, vamos dizer assim. Acho que essas duas variáveis, elas estão sempre juntas nesses episódios mais intensos do antissemitismo, eu acho que recentemente também. Tanto é que você vai ver que são os muçulmanos, os imigrantes, não sei o que vão estar mais ligados a isso. Você pode ter financiamento de grupos maiores em torno, né? Mas as pessoas que estão pegando as bandeiras são pessoas que estão no anonimato, são pessoas que não aparecem, são pessoas que não têm visibilidade. Quer dizer, há um veio, o antissemitismo acaba sendo um veio em torno do qual se tenta poder dar uma unidade. Então, temos um inimigo comum, né? Essa ideia do inimigo comum. No livro, eu uso alguns trabalhos, como o do René Girard, e do Siglioli, que é um italiano que fala sobre a questão da vítima, né, a cultura da vítima, da vitimização. O Girard, ele trabalha mais a ideia de uma vítima expiatória. E essa vítima expiatória, eu acho que, de algum modo, a gente não teve uma sociedade que conseguiu resolver a questão da barbárie interna. Tá certo? Eu acho que assim, a barbárie ela se manteve. Mesmo com o trajeto civilizatório, a barbárie se manteve. Eu acho que muito a partir, né, do esforço e do que o indivíduo tem que abrir mão para que ele possa pertencer a uma determinada sociedade, né? Então, assim, é como se esse mal-estar ele se conectasse à barbárie. E nas sociedades bárbaras, olhando para o trabalho do Girard, existiam sacrifícios rituais, as pessoas eram mortas, a gente tem até um pouco a narrativa disso dentro da própria Torá, né? Quer dizer, dos sacrifícios, a substituição dos sacrifícios humanos pelos sacrifícios animais. Era uma maneira que se tinha de fazer uma equação da violência entre os membros, que era suscitada pelo quê? Pela inveja, pela competição. O título Não Matarás, ele veio da história de Caim, não é? Por que eu resolvi usar esse mandamento e fazer uma associação à história de Caim? Porque o que acontece? Né? Caim matou Abel, todo mundo sabe disso, porque sentiu inveja que Abel foi reconhecido, né, pelo pai, né, e ele não. Mas Deus colocou uma marca em Caim. E essa marca era de que ninguém o tocasse, ninguém poderia matar Caim. Essa dá uma ideia do quinto mandamento, né? Não matarás. Não matarás Caim, mas Caim fez um crime tão horroroso, mas não matarás. Isso te dá um certo divisor de águas para você pensar o seguinte: poxa, mas o que em mim poderia me tornar Caim? Né? Você vê a questão da polarização, a gente é quase que mítico, né, nesse sentido, né? Se a gente não tiver quiser analisar a questão religiosa, é quase que mítico, porque se remete a uma situação de um antagonismo que é entre Caim e Abel. Eu te invejo num ponto tal,
mas eu te invejo pela falta de reconhecimento que você teve, que eu não tive. Pela minha necessidade de reconhecimento, eu te invejo. Eu não vou olhar o que eu fiz para não ter sido reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, Deus chega e diz, olha, ninguém mata, ninguém toca. De uma forma semelhante, a gente vai ter isso também no sacrifício de Isaac. O que Deus, né, poderia estar querendo nos dizer, né, quando ele pede a Abraão para que ele leve o filho a sacrifício? Essa é a ideia das sociedades bárbaras, né? Isso vem nesse resgate. A religião, ela consegue dar uma modelagem, né, ao barbarismo que a gente traz dentro de nós. Então, ele coloca o filho em sacrifício. Mas aí Deus chega para ele e diz, olha, você realmente é uma prova de fé, quero que você sacrifique seu filho, seu único primogênito, blá, 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 blá. Existem várias lições nessa história. Uma delas é a seguinte, veja até onde a sua fé pode te levar. Sim. Essa é uma. A outra história é o seguinte, agora que você sabe até onde sua fé pode te levar, tirar de você bens que são extremamente caros, extremamente valiosos, né, você não precisa mais matar. Essa é a misericórdia do julgamento. É por isso que a gente tem isso em Rosh Hashanah, né, no toque do shofar. Né, você faz essa incisão. Então, o sacrifício de Isaac, ele diz para nós, olha o que eu posso fazer na minha cegueira, né, na cegueira da minha fé, quando eu vou cegamente, né, seguindo os meus sentimentos, entendeu? Os meus entendimentos, aquilo que efetivamente eu acredito que me foi pedido. Olha o que eu posso fazer, eu posso tirar de mim o que é o meu bem maior. E, além disso, entendeu? Eu aprendo com esse Deus, que sempre foi visto como um carcamano, como um Deus rigoroso, entendeu? Uma misericórdia, diz, você não precisa matar, você já me deu uma prova de fé. A prova de fé está dada, você não precisa, né, me matar, você não precisa matar seu filho. Então, assim, eu acho que essa ideia da misericórdia e de um Deus misericordioso, ela vai fazendo com que a gente vá encontrando elementos para lidar com essa barbárie. Não é que a barbárie vai desaparecer, ela pode surgir sobre a forma do impensado, né? Enquanto inconsciente, sobre a forma daquilo que é revelado pelos sentimentos, não é? E pela precariedade de esclarecimentos. Na medida em que a gente vai se dando conta do que nos constitui, eu acho que essa polarização ela tende a reduzir. Porque eu não vou mais dar tanta importância para aquilo que eu dava, entendeu? Não tem a menor importância. Se o cara pensa, entendeu, né, que o candidato dele é A, que o candidato dele é B, que o candidato dele é C, se o candidato roubou, se o outro não roubou, não tem o menor, assim, não tem a menor importância para eu entrar num conflito de vida e morte, entendeu? Ou seja, isso é a experiência da cegueira, de que o sentimento vai me levando, vai me conduzindo. Então, a barbárie, eu acho que, de algum modo, ela se encaixou no antissemitismo e acaba fazendo com que, através do antissemitismo, eu tenha um ritual semelhante ao ritual bárbaro, entendeu? Então, você vê o que aconteceu, por exemplo, em Israel, em 7 de outubro. Aquilo ali é a expressão da barbárie. É a barbárie in natura, entendeu? E com aqueles sacrifícios todos, de crianças, de bebês, como a gente vê na história das passagens do sacrifício humano para o sacrifício animal, a gente vê crianças sendo sacrificadas, bebês sendo sacrificados, homens, mulheres sendo sacrificados. Isso aconteceu na memória, se a gente estiver pensando na filogênese, não é? Então, eu acho que o antissemitismo ficou um pouco aportado nesse lugar. É como se fosse, entre aspas, e aí os judeus como sendo uma representação disso, por isso que tem que criar uma imagem dos judeus, você tem que se colocar o cara deformado. No livro eu trato isso um pouco melhor. Por que, por exemplo, o polvo, que os judeus eram associados às imagens, por exemplo, que os nazistas, mas não só os nazistas, né? Porque tem um pedaço do livro que eu vejo essas representações que foram usadas para se referir aos judeus dentro do islamismo, entendeu? Também dentro das suras, né? Para ver um pouco dentro do cristianismo e dentro do islamismo como é que isso vai sendo reforçado. E aí você vai vendo que talvez o que esteja sendo, mantendo aquilo que se chama de sina é uma função que é exatamente poder manter uma âncora de sacrifício. Alguém vai ter que ser sacrificado, alguém tem que ser sacrificado. Então, num momento de crise maior, alguém tem que ser colocado nesse lugar de sacrifício. E esse apoio que a gente vê o Hamas tendo, sim, onde ele se encaixa? Eu acho que quer dizer, o Hamas acaba entrando como uma dimensão onde a barbárie é legitimada através de um veio político, entendeu?
A barbárie fica legitimada, porque é como se, assim, é uma sociedade... Eu preciso primeiro legitimar a barbárie dizendo que o outro está fazendo uma barbárie. Genocídio, né? A história vem assim, né? Vem do genocídio, barará, barará. Não importa muito se esteja acontecendo genocídio, não importa se o genocídio esteja acontecendo num momento de ascensão da população de Gaza. A população cresceu, mas tem um genocídio. Eu tenho que impor a realidade, eu tenho que determinar a realidade como ela tem que ser. A realidade ela tem que se submeter, né? E eu acho que, em função de tudo que a gente vem conversando aqui hoje, o apoio ao Hamas vem no sentido de dobrar a realidade. É como se o Hamas fosse a fala oficial que vai fazer com que a realidade seja aquilo que está dando dito sobre ela. Então, você vai ter a vitimização de Gaza sendo produzida dentro de um estúdio publicitário, dentro de uma agência de propaganda. Você transforma, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Existe o Freud tinha um sobrinho chamado Edward Bernays. Ele viveu nos Estados Unidos na época da Depressão norte-americana. O Bernays foi o sujeito que fez toda a campanha de resgate do hábito de fumar, do decréscimo da perda, né? Ele reinjetou um ânimo para fumar na American Tobacco, enfim, na companhia que o contratou. O que ele fez? Ele pegou 4, 5 mulheres belíssimas, modelos, vestiu-as com as melhores roupas, tinha lá um movimento, uma passeata de emancipação feminina, colocou essas mulheres com umas piteiras monstruosas e com um cigarro. O título da campanha era Torch of the Freedom. Ele associou tochas da liberdade com o cigarro. Como se a mulher está portando a liberdade na mão. Ele fez essa associação, entendeu? Né? Quer dizer, não é nenhuma metáfora, né? Ele pegou, fez uma metonímia mínima, né? Uma associação direta, né, de liberdade com fumar. Com isso, ele foi criando o hábito, entendeu? Quer dizer, ou seja, foi propaganda em cima de propaganda, em cima de propaganda, em cima de propaganda, propaganda. Ele modelou um hábito. E grande parte da situação do Hamas é essa, né? Se modela um hábito através de uma determinada campanha publicitária. Então, eu acho que um imaginário, uma vez impregnado de tudo isso que a gente está falando, isso vem de séculos e séculos e séculos, mas eu acho que tem uma oitava um pouco mais abaixo, né, que eu tento mostrar no livro. Quer dizer, os judeus, no primeiro momento, eles ficam no lugar dessa vítima expiatória, né, que é uma representação da barbárie no imaginário social. A barbárie se manteve, né, ou se mantém ativa no imaginário social. E a outra coisa é ver de quem se trata de fato esse que se quer matar, né? Eu uso alguns trabalhos do Freud, enfim, mas um deles é o Moisés e o monoteísmo, onde, na verdade, o que aconteceu com os judeus, né? Qual é a marca, uma das marcas mais evidentes dos judeus nessa sociedade judaico-cristã, vamos dizer assim. Não só na judaico-cristã, porque no islamismo também a gente encontra... O Freud considera o islamismo uma cópia do judaísmo, entendeu? E faz sentido, dentro da abordagem que ele faz sentido. Mas nessas sociedades, os judeus são aqueles que trazem os princípios da lei. Lá, os 10 mandamentos, é aqueles que vão estabelecer para os impulsos um corte. Olha, não vai dar para ser assim, vocês vão ter que conter, vocês vão ter que conter, vocês vão ter que conter, vocês vão ter que conter. E se virar as costas, vira uma anarquia. Exatamente. Os judeus eles são aqueles que estabelecem os 10 mandamentos. Essa ficou uma referência de memória. E essa memória é a memória que se quer subverter do ponto de vista da realidade. Se não pode matar, eu vou matar. Tenho prazer em matar. O sacrifício, entendeu? Ele indica que existe um prazer em matar, porque senão a pessoa não faria aquilo. Entendeu? Para que ela possa fazer aquilo, ela tem que ter uma autorização, um reconhecimento. Então a gente está fazendo a doação dessa vítima para um Deus, para um determinado Deus. Isso é um aspecto, né, que eu acho que tem a questão do Hamas. Mas eu acho que um outro aspecto é que a imagem do judeu ela vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais próxima daquilo que é a imagem do pai. Entendeu? Eu acho que é uma representação do pai. É como se os judeus representassem o pai. Né? Quer dizer, e aí na construção edípica mesmo, entendeu? Aquele que vai interditar, aquele que literalmente vai interditar os prazeres, é aquele da qual eu vou odiar com um ódio mais visceral que a gente possa ter. Quer dizer, como se através do antissemitismo a gente tivesse um retrato, né, do ódio ao pai,
do ódio àquele que interditou, né? Aquele que o Freud vai, de certa forma, tratar no complexo edipiano. Eu trago até o complexo, na verdade, eu trago essas raízes, eu venho tentando mostrar que elas acabam estando vinculadas a um psiquismo, entendeu? Que ainda depende, que ainda está plugada nesse complexo edipiano e que tenta subvertê-lo, entendeu? Na eliminação da figura que interditou. Essa que é a ideia, a ideia central, assim, a ideia central do livro. Porque, de algum modo, nos mitos gregos se fala muito do parricídio, né? Que o Urano enterrava os filhos, não é? Mas ninguém fala, né? Aliás, se fala muito do filicídio, né? Ninguém fala do parricídio, né? Porque é interessante, porque o Urano enterrava os filhos e aí o Cronos conseguiu safar dessa, né? E matou o pai, que, por sua vez, comia os filhos porque tinha uma profecia de que seria destronado pelos filhos. Todo mundo fala do filicídio, entendeu? Ele comia os filhos. Blá, 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 blá. Inclusive, tem uma charge, eu não sei se foi Al Jazeera, não me lembro agora, mas que pegou o Charon e fez uma representação do Charon comendo os filhos, como um quadro do Goya, que o Goya pintou o Crono e o Grono comendo os filhos, né? E tem colocaram o Charon fazendo isso. Então você vê que como os próprios cartoons eles se denunciam nesse sentido de que a gente está falando de traços do imaginário, de traços daquilo que ficou composto com o imaginário social e que está se falando através dos judeus de uma outra coisa que não diz respeito aos judeus, que não diz respeito aos judeus. Porque se dissesse respeito aos judeus, você reconhecia a criatura, né? Você sentava, você discutia, você organizava e via como é que poderia se sair, né, dessa situação de guerra. Mas o sujeito segura os reféns. Eles não soltam os reféns. Mas por que não soltam os reféns e acabam com a guerra? Entendeu? Porque dentro desses reféns existe uma ideia que está metida dentro deles, é de que eles podem dobrar a realidade. E que eles podem ser, porque se você conversa com um muçulmano, eles vão achar que Adão e Eva é uma produção que os judeus interpretaram errado a história, que os cristãos interpretaram errado a história e que eles interpretaram a história de uma forma certa. Então, mesmo apesar de terem surgido 600 anos depois da era cristã, o sujeito vai dizer, entendeu, que ele, de algum modo, ele dobra a realidade, quer dobrar essa realidade. Então, o antissemitismo é um movimento de tentativa de dobra da realidade, tentativa de submissão, né, de uma situação a outra. Mas por que se quer fazer isso? Porque o sujeito, de algum modo, ele se coloca no lugar da lei. Entendeu? Assim, não tem mais o pai. Se não tem mais o pai, eu sou a lei. Estou no lugar da lei. Então, é o que eu quero. Eu passo a ditar como é que a realidade tem que ser. Eu não estou mais submetido a nenhuma lei que vai determinar para mim como é que a realidade tem que ser. Então, assim, o livro ele pega... E o que eu tento mostrar são as contradições que existem, né? E no quanto que as coisas vão ficando escamoteadas dentro dessas raízes psíquicas, né? Pra você ter uma ideia, é uma coisa assim absurda. O Goebbels tinha os pés tortos. Tinha um pé torto, ele tinha uma doença. Os deficientes físicos e mentais eram mandados para campos de concentração e foram parar dentro dos fornos. O Goebbels mancava. Ninguém falava absolutamente nada. Ele teve uma doença na infância, que, enfim, não sei se foi uma doença genética ou não, mas ele teve uma doença na infância, eu coloco isso no livro, essa história está um pouco mais detalhada. Tentou-se de tudo, ele tinha um pé que fazia 90 graus praticamente, o pé dele tinha um pé para cá, o outro fazia 90 graus. Todas as cenas que você vai ver dos registros do Goebbels, nas falas, nos discursos, era daqui para cima, ele não aparecia. A doença que o acometeu foi tirada das doenças degenerativas, das doenças que poderiam condená-lo para um campo. Ele foi considerado ariano. Então, quer dizer, você olha para isso e fala, não é possível, não é disso que se trata, entendeu? Como é que você vai ser considerado ariano? Quer dizer, além do que, essa ideia do ariano é uma ideia que vem lá dos gregos também, dos romanos, inclusive, entendeu? As coisas vêm lá de trás, eles não inventaram isso do nada, né? Enfim, o nazismo é um grande sugador de referências, entende? De referências. É tudo, né, na verdade. É um grande sugador de referências. Mas o Goebbels mancava. O Hitler encontrava com ele, entendeu? O Himmler encontrava com ele. O Göring encontrava com ele.
Quem viu o defeito? O diabo do Goebbels, se a gente for falar daqueles créditos de primeiro time ali, entendeu? Então, quer dizer, mas as pessoas acreditavam naquilo. Tem algumas charges, né? Algumas peças, não são charges, são peças publicitárias do Hitler, que é ele com o punho fechado, segurando uma bandeira, uma das bandeiras, né, com a suástica na mão, né, com a mão fechada, o punho levantado, em cima da cabeça tem o Espírito Santo, a multidão toda atrás dele. Depois eu te mostro a multidão atrás dele, e é como se ele fosse um Messias. Que loucura. Assim, do ponto de vista do imaginário, é a ideia do Messias, novamente, que chuparam também dos judeus, entendeu? Mas é a ideia do Messias, de um Messias que vai conduzir, mas a necessidade de ter um Messias para conduzir, para tirar daquela miséria, para tirar daquela fragmentação, era tão grande que os caras não viam nada, nem que o outro tinha um pé torto, entendeu? Não sabia desse detalhe da história. Nos aproximamos do final, porque eu acho que esse foi o podcast mais longo que a gente produziu até hoje, inclusive considerando as lives. E aí, para encerrar, eu queria te perguntar qual é a sua filosofia de vida, porque a gente falou bastante sobre filosofia, e onde os nossos espectadores podem te encontrar nas redes sociais. Porque hoje em dia, né? É verdade. Eu não sou muito bom de redes sociais, mas eu tenho lá um perfil no Facebook e no Instagram, mas, na verdade, no Instagram tem um perfil que está desatualizado, mas um que eu chamo de Liberdade Free, entendeu? É um certo perfil é um perfil de humor, mas eu uso bastante esses canais para falar da questão do antissemitismo. Olha, a filosofia de vida tem algumas pessoas que me inspiraram, entendeu? Né? Tem algumas pessoas que me inspiraram. Eu gosto muito dos existencialistas, né? Eu vejo a vida numa perspectiva mais existencial mesmo. Mas o Talmud é a minha maior fonte de leitura. Eu quebro muito a cabeça ali. O Rabino Abitbol, eu gosto profundamente dele. Salve, Rabino Abitbol. Gostamos muito dele aqui também. Eu gosto muito dele. Eu participo das aulas de Torá, enfim, com ele. E ele realmente, para mim, tem sido, ultimamente, uma grande fonte de inspiração. Aprendo profundamente com ele. Mas o Talmud, o Zohar é muito difícil ainda, né? É uma leitura que precisa de um certo acompanhamento, não é uma leitura simples. Mas o Talmud tem coisas belíssimas e o Narman também, eu gosto muito do Narman, do Rabino, né? E são essas as minhas referências, entendeu? É claro, né? Quer dizer, eu vim do Freud, então eu acho que uma grande parte... Também tem o Freud, né? Não pode esquecer. Pois tem o Freud, mas eu acho que do ponto de vista de filosofia... Porque, por exemplo, o Freud é uma coisa curiosa. Ele fala, eu sei que a gente já está no final, ele fala do impulso de vida e do impulso de morte, das duas pulsões de vida e pulsões de morte. Mas no judaísmo a gente tem o Yetzirah e o Yetzer Tov, que são as duas pulsões também. O Ará é o que a gente tem que combater, vamos dizer assim, né? Que eu acho que também tem muita coisa do Freud, tem muita coisa do judaísmo que o Freud usou, entendeu? Que ele bebeu naquilo ali. Então é isso. Tá bom. Encerramos mais um ótimo podcast. Obrigada, Sócrates. Valeu a pena te caçar desde julho. E vocês já sabem, às quartas-feiras nós temos o Highcast. Até a próxima. Tchau, tchau.